Tema: o casamento, uma decisão responsável e perpétua. Texto base: Mateus 19, 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Introdução: o casamento é uma das instituições mais preciosas e significativas que Deus criou, ao longo das Escrituras. Ele nos ensina que o casamento não é apenas uma união entre duas pessoas, mas um compromisso sagrado diante dele. Em Mateus 19, 6, Jesus nos lembra da profundidade desse compromisso. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Hoje, vamos refletir sobre a responsabilidade que envolve essa decisão de se casar e o compromisso de mantê-lo de forma fiel e duradoura. 1. O casamento é uma decisão responsável. O casamento não é um ato impulsivo, mas uma decisão pensada, amadurecida e cheia de responsabilidade. Quando Jesus fala sobre a união entre homem e mulher, ele não fala apenas de um laço sentimental, mas de um compromisso firmado diante de Deus. O casamento deve ser uma decisão consciente, onde ambos os cônjuges se comprometem, não apenas um com o outro, mas também com Deus. Em nossa sociedade, muitas vezes o casamento é visto como uma formalidade ou algo que pode ser desfeito a qualquer momento, mas Jesus nos ensina que essa união é algo profundo e duradouro. No versículo 4 de Mateus 19, Jesus lembra que no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, indicando que o casamento é parte do plano de Deus para a humanidade, desde a criação. Portanto, ao tomarmos a decisão de casar, precisamos refletir sobre as responsabilidades que esse ato envolve: amar, cuidar, respeitar e ser fiel. O casamento não é uma decisão trivial, mas uma aliança para a vida inteira. 2. O casamento é uma aliança com Deus e com o cônjuge. Em Mateus 19:06, Jesus diz claramente: o que Deus uniu, ninguém separe. O casamento não é apenas uma união entre duas pessoas. É uma aliança feita diante de Deus. Quando duas pessoas se casam, elas não estão apenas firmando um compromisso entre si, mas também diante de Deus, que é o verdadeiro autor do casamento. Esta aliança deve ser honrada com seriedade, porque ela tem um caráter divino. Não estamos apenas fazendo promessas um ao outro, mas também a Deus. O compromisso de amar, respeitar e fidelidade não é algo que pode ser descartado facilmente. Quando Deus une um homem e uma mulher, Ele os une para um propósito eterno. Isso significa que o casamento é algo indissolúvel. Jesus foi claro ao dizer que o que Deus uniu, ninguém separe. Esse compromisso deve ser mantido com reverência, amor e lealdade, não apenas porque o cônjuge o merece, mas porque é uma aliança com o próprio Deus. 3. O casamento é uma união que deve ser perpétua. Jesus nos ensina que o casamento é para ser uma união perpétua, ou seja, que não deve ser desfeita, embora saibamos que existem circunstâncias que o tornam difícil, como traições ou abusos. A visão de Jesus sobre o casamento é de que ele foi feito para durar toda a vida. Ele nos diz que a separação e o divórcio não devem ser a primeira opção, pois isso vai contra o plano original de Deus para a união matrimonial. Em Mateus 19, 8, Jesus explica que Moisés permitiu o divórcio devido à dureza do coração humano, mas que desde o princípio não era assim. Deus criou o casamento para que fosse uma aliança eterna. Quando nos comprometemos no altar, devemos entender que este compromisso deve ser mantido até o fim de nossas vidas. Conclusão: o casamento é um ato sagrado, uma decisão que deve ser tomada com sabedoria, responsabilidade e reverência. Quando decidimos nos casar, estamos fazendo um compromisso não só com nosso cônjuge, mas também com Deus. O casamento não é algo a ser tomado levianamente, pois envolve a nossa palavra, nossa lealdade e a nossa fé. Que possamos refletir sobre a seriedade dessa decisão, lembrando sempre que, como Jesus nos ensinou, o que Deus uniu, ninguém separe. Que nosso casamento seja um reflexo da fidelidade e do amor incondicional de Deus por nós, e que ao tomarmos a decisão de nos casar, tenhamos em mente que é um compromisso que deve ser mantido até o fim com amor, respeito e dedicação. Que Deus abençoe todos os casamentos e que ele seja o alicerce sólido em cada lar.